Bora falar agora sobre Dimitri Payet. É grande a chance de o francês não vestir mais a camisa do Vasco. Ele havia sido relacionado para a partida contra o Red Bull Bragantino nesse final de semana pelo Campeonato Brasileiro, mas a pedido do próprio francês, seu nome foi retirado da relação. O Vasco, inclusive, informou que liberou o Payet para resolver problemas particulares na França. Vale a lembrança, até porque isso se tornou público, de que uma amante do Payet fez uma série de revelações sobre a relação extraconjugal dele com ela, e isso pode ter afetado o casamento do Payet. O Payet é casado e tem 4 filhos que moram todos na França. Por que eu disse que é grande a chance de o Payet não mais vestir a camisa do Vasco? O contrato dele se encerra em julho, e a partir de 12 de junho, o campeonato por aqui faz uma pausa por conta da realização do Super Mundial. Como o Payet não deve ser utilizado mais até o Super Mundial, é possível que ele não jogue mais. Possibilidade de renovação de contrato está completamente descartada. Não é um jogador que faz parte dos planos do Cruz Maltino. Payet, que na atual temporada soma apenas 17 jogos e 3 assistências, não marcou gols e não entra em campo desde 15 de abril. Freitas, boa noite, Nicola. Você é melhor, obrigado. Notícias do Vasco. Luan do São Paulo pode aparecer no Vasco? O Diniz gosta dele. Vamos tentar descobrir essa parada? Quer ver, ó? E é até uma informação que eu acho que é exclusiva, tá? O presidente está me contando que o Jair do Vasco era um jogador que estava perto do Ceará, mas ele vai ficar no Vasco. Então são duas informações novas. Primeira, de que o Ceará tinha interesse e estava negociando com o Jair, a ponto de achar que ele estava perto de virar reforço. A segunda é de que o Jair vai ficar no Vasco. O Diniz vinha pedindo isso, vinha trabalhando nessa situação, ainda sem a confirmação, né? Agora, o presidente do Ceará está contando para a gente que o Jair fica no Vasco a pedido do técnico Fernando Diniz. Eu estava perguntando sobre a chance de o Luan do São Paulo ir parar no Vasco. Deixa eu ver esse áudio aqui, ó. Não tenho ideia, não conversamos sobre isso Nunca. mas eu aposto que não, porque o Jair vai ficar e a posição que o Vasco mais tem é volante. Tá. Ó, então essa informação que vem aqui corrobora com o que disse o presidente do Ceará. Você que está chegando agora, não acompanhou a live desde o começo, estava perguntando para o presidente do Ceará se o Ceará vai buscar reforços. E ele disse que vai buscar um volante e um ponta, um extremo. Eu perguntei, teve alguém perto? Ele falou do Jair. O Jair do Vasco estava perto, mas o Vasco decidiu que o Jair vai ficar. E essa pessoa aqui, que é ligada ao Diniz, acaba de confirmar que o Jair vai permanecer no Vasco. E ela está descartando novos reforços para a função de volante, porque na avaliação do Diniz, a posição em que o Vasco mais tem jogador hoje é justamente como volante. Nicola, Leonardo Jardim vai renovar. O Léo Jardim vai renovar com o Vasco. Micael, já foram pelo menos 4 propostas feitas pelo Vasco, todas recusadas. E o Vasco melhora a condição, aumenta salário, dá mais um ano de contrato, e nada até agora foi capaz de fazer o Léo Jardim aceitar. O que eu ouvi de uma pessoa próxima ao Léo é de que o Léo não confia no aspecto financeiro do Vasco e nas pretensões esportivas. O Vasco vai brigar por títulos quando? O Vasco vai ser capaz de montar times competitivos quando? Essa dúvida paira na cabeça do Léo. Mas, porém, contudo e todavia, mesmo rejeitando as ofertas do Vasco, a tendência é que o Léo Jardim tenha seu contrato renovado de forma automática nos próximos dias. Isso porque o contrato atual, que se encerra em dezembro, prevê uma prorrogação automática por mais um ano, ou seja, até dezembro de 2026, se ele disputar 50% das partidas oficiais do Vasco nesse ano. O Vasco tinha 61 jogos programados, ele passou de fase na Copa do Brasil, viraram 63. Ele vai disputar o mata-mata da Sul-Americana, tem 65 jogos garantidos no ano. Metade de 65 são 33, né? 33 jogos. Vamos ver quantas partidas o Léo Jardim já disputou até agora. Quer ver, ó? 63 partidas, 65 partidas, são 33 jogos. 33 é o número, tá? Ele tem 30 jogos oficiais no ano, tá? Ele tá a 3 jogos oficiais de bater a meta. Nicola, mas se o Vasco passar na Copa do Brasil, essa conta muda. Então é uma conta mutável, né? Ela depende muito do desempenho do Vasco. Mas, de qualquer forma, o Léo Jardim está muito perto de bater a meta e de ter seu contrato renovado automaticamente, tá? Se fizer 40 jogos, o Vasco não vai chegar a 80 partidas. Então, parece ser agora questão de tempo para que
para que o Léo Jardim tenha esse contrato prorrogado de forma automática. Preciso falar agora sobre uma decisão importante que o Vasco tomou. O volante Jair, 30 anos de idade, vai permanecer no clube. Na noite dessa sexta-feira, estava conversando com o presidente do Ceará, o João Paulo Silva, para perguntar sobre reforços, e ele contou que quer um extremo e um volante. E aí que vem a informação ligada ao Vasco. O volante em questão seria o Jair, com negociações avançadas, mas na última hora o pessoal do Vasco entrou em contato com o Ceará para comunicar que não vai haver negócio. O Vasco optou por atender a um pedido do Fernando Diniz e vai segurar o Jair. Volante que tinha perdido espaço, especialmente porque completou 6 jogos no Campeonato Brasileiro e, se entrar em campo mais uma vez, fica impedido de se mudar de clube. O empresário do Jair chegou a reclamar, conversei com ele, e ele criticou o comportamento dos dirigentes do Vasco, mas após uma reunião interna optou-se pela permanência do Jair. Ele vai a campo no jogo contra o Red Bull Bragantino, assim como foi diante do Melgar, quando atuou como titular absoluto. Temporada do Jair de 19 jogos, nenhum gol e nenhuma assistência. Vamos ver se, sob o comando do Fernando Diniz, ele volta a jogar no nível dos tempos do Galo. Só para completar, é importante lembrar que o Jair hoje tem o 5º maior salário do elenco vascaíno. Bora falar agora sobre Ryan, repercutindo uma informação que vem do Rio de Janeiro e dá conta de que o atacante de 18 anos de idade do Vasco interessa ao Chelsea. O pessoal do canal Na Torcida Vascaínos descreveu todos os integrantes do departamento de scout do Chelsea para explicar como é que o nome do Ryan acabou sendo escolhido pelo Chelsea. Os nomes todos corretíssimos, mas a informação não bate. A informação que eu tenho é de que o Chelsea não tem a intenção de contratar o Ryan. Ele não faz parte dos planos do clube inglês, muito menos pelos valores citados, entre 15 e 20 milhões de euros. A matéria ainda apontava que a ideia do Chelsea era levar o Ryan antes do Mundial Sub-20. Atacante que tem sido alvo de propostas recentes, mas o Pedrinho já deixou bem claro que só topa fazer negócio a partir de 100 milhões de reais. Só para completar o noticiário do Vasco, contar que Felipe Maestro, braço direito do Pedrinho no departamento de futebol do Vasco, anda com o filme queimado. O Souza, que já não faz mais parte do elenco, deu uma entrevista ao Benja afirmando o seguinte, abre aspas, não tenho nada contra o Felipe, mas se eu disser que ele é um cara querido, vou estar mentindo. E aí ele completa explicando um episódio com o Capasso. Capasso é aquele zagueiro que pertencia ao Vasco, não queria sair do clube e o Felipe foi a público para detonar o comportamento do zagueiro. Aspas para o Souza, soou mal pra caramba aquela história. Eu acho que a ideia do Felipe era... eu acho que o Felipe tinha algo contra o Capasso por ele não ter saído, pela acomodação de ganhar o salário e ficar morando no Rio de Janeiro. Mas você não pode expor um atleta desse jeito. Quem vai querer um jogador que o próprio diretor diz que é fraco? Isso ficou muito mal no elenco, disse o Souza em entrevista ao Benjamin Bach. Hora de falar sobre o Vasco da Gama com notícia preocupante. O Besiktas da Turquia quer comprar Ryan. E a proposta do clube turco foi de 45 milhões de reais. A boa nova em cima dessa história é de que o presidente Pedrinho afirmou que só começa a negociar com o Ryan a partir de 100 milhões de reais. Jogador de 18 anos que tem crescido demais de produção desde a chegada do técnico Fernando Diniz. São 22 jogos na atual temporada, com 5 gols e 1 assistência. Ainda não houve uma contraproposta do Besiktas em relação a essa pedida de 100 milhões de reais do Vasco. Cruz Maltino precisa da transferência de atletas, há necessidade de vendas, mas o Ryan, de acordo com o Pedrinho, só sai diante de uma proposta muito bacana. Isso aí então, torcida vascaína, ficamos por aqui com um giro de notícias do Vascão da Gama neste sábado para você. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, chega deixando aquele like, se inscrevendo no canal se ainda não for inscrito, ativando o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo aqui no canal Eterno Vasco Oficial. Um forte abraço a todos vocês, um bom final de semana a todos e até o próximo vídeo. Valeu, fui!